A Associação Brasileira de Tecnologia Educacional e a Fundação do Livro Infantil e Infanto-Juvenil dão as boas-vindas a todos os participantes desse fórum virtual que vai discutir os avanços das tecnologias e os reflexos nos livros. Nós temos o prazer dessa parceria com as duas entidades que, somadas, têm mais de 100 anos, a BT 51 anos e a Fundação 50 anos, têm realmente objetivos comuns, porque ao nós falarmos de tecnologia, falarmos em livros, estamos falando na cultura, na educação de uma forma geral. E nós temos o prazer de compartilhar esse momento com pessoas que são especialistas e buscam naturalmente somar esforços nessa direção. Nós temos na presidência da Fundação do Livro o Dr. Júlio César da Silva. Júlio César preside a Fundação e é vice-presidente da BT. Eu estarei participando também como presidente da BT e teremos a contribuição também da professora Elizabeth Serra, que é a diretora da Fundação do Livro e que nos traz realmente importantes contribuições nesse cenário. É relevante, nós vemos todo o avanço das tecnologias que nos últimos anos tem sido aceleradamente forte, alguns impactos de legislação e procuraremos falar um pouco sobre essa trajetória das tecnologias no livro, e é mais um trabalho que a ABT coloca à disposição e a própria Fundação da comunidade educacional de todo o país. Então, desejamos a todos um bom evento, e esse evento é disponibilizado através do canal do YouTube, sendo permitida amplamente a distribuição, a disseminação de forma livre por todos os interessados na matéria. Qual o impacto do avanço da tecnologia educacional na literatura? Recentemente, nós tivemos a edição de uma lei, a 14.533 de 2023, que alterou a LDB, incluindo no artigo 4º, o inciso 12, que trata da educação digital. Diz esse inciso que a educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas da educação básica e superior, à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. E no seu parágrafo único, para efeito do disposto neste inciso 12 do caput desse artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Ora, diante até da legislação recente que estabelece a questão do ensino digital, a tecnologia educacional, ela avançou nos últimos anos e é inquestionável a sua repercussão para o ensino de literatura, para as leituras, desde as mais tenras idades. A tecnologia pode ser usada para melhorar a capacidade de leitura de várias maneiras, seja para melhorar e sustentar os níveis de interesse da geração que nasceu conectada, melhorar o vocabulário, a fluência e até mesmo a compreensão das palavras visuais por meio da leitura em um computador, em um tablet, um celular. Portanto, a função da tecnologia, como aliada à prática da leitura,
é garantir que todos possam desfrutar do prazer de ler, fornecer uma educação sem fronteiras e guiar os jovens pelos caminhos da criticidade. A leitura crítica nos ajuda a compreender que tudo o que lemos não é um fato, e sim a visão e a opinião do escritor. E é muito importante que possamos compreender qual é a percepção que o aluno tem dessa leitura. A tecnologia digital, portanto, não apenas digitalizar todo e qualquer texto já existente em suporte impresso ou utilizar diferentes plataformas de mídia para construir narrativas transmídia. Ela também permite produzir textos de maneiras antes impossíveis. Estão então mudando os hábitos. As pessoas estão mais conectadas do que nunca. Uma situação que gera benefícios imediatos, com comunicações e informações mais fáceis, produtos digitais gratuitos e novas formas de levar educação e formação profissional a qualquer lugar do mundo. Bem, e qual o impacto dessa tecnologia para a escrita? Na era digital, as inovações tecnológicas atingem diretamente as atividades relacionadas à leitura e à escrita, uma vez que permitem um redimensionamento nas ações de produção e reprodução e a difusão dessas habilidades da língua, fazendo com que surja a necessidade de se conhecer as nuances próprias e as múltiplas nuances que se identifica a partir de uma leitura, a partir de um livro que chega às mãos da criança e do jovem. Tecnologia, portanto, é uma aliada da literatura tradicional. Aqueles que entendem que ela é uma ameaça à existência dos livros físicos não conseguem perceber a possibilidade e a necessidade da convivência do livro digital com o livro físico. Sabe-se que a leitura é uma ferramenta básica para a aquisição de conhecimento, e ler é um ato similar ao de pensar. Isso não significa a ruptura com a leitura do mundo e da palavra, pois, como afirma escritor, editor, leitor mais experiente, todos eles vão caminhando na mesma interpretação de que a tecnologia digital vem para impulsionar outras possibilidades de leitura, inclusive de levar o leitor do livro digital ao livro físico e vice-versa. São caminhos que transcendem uma única leitura. Quando nós, leitores mais experientes, retomamos leituras, retomamos autores e lemos uma, duas, três vezes um mesmo livro, é porque nós sabemos que cada leitura que fazemos desse livro, uma nova descoberta nos abre o mundo. E por isso, da mesma forma, é possível se ler o livro digital e se remeter ao livro físico, ou se ler o livro físico e, em certas situações, estarmos lendo um livro digital. Portanto, ao nosso sentir, a tecnologia ela traz uma possibilidade de se multiplicar os leitores. A única questão que me parece deva ser trazida neste debate é de que, quando se fala em tecnologia digital, nós não estamos somente falando da tecnologia para a leitura de um livro digital, mas é evidente que neste mundo tecnológico nós temos a tomada de tempo com WhatsApp, com vídeos, com músicas e com inúmeras formas de se ocupar o tempo. E aí
diríamos que esta questão é a mais importante de ser ensinada. O estudante, quer seja o estudante do fundamental, quer seja do ensino médio ou do ensino superior, precisa entender como administrar o seu tempo de estudo e o seu tempo de lazer. Este é o grande desafio nesse mundo digital. Obrigado. Os avanços da tecnologia e seus reflexos nos livros. Esse é o tema central dessa nossa comunicação que estamos debatendo, apresentando subsídios que mostram toda uma evolução do livro ao longo da história e tendências quanto à conceituação e outros aspectos do livro, numa versão naturalmente atual. Mas nós temos que, para contextualizar todo esse processo, registrar que as pesquisas mostram que os livros foram criados pelo povo sumério, um dos mais antigos a habitar a Mesopotâmia, atualmente Iraque e Kuwait, e que ficaram marcados realmente como sendo os primeiros a produzir livros. Essa forma de escrita, naturalmente naquele momento com caracteres em sistemas de argila e tudo isso que a história já conta, isso aconteceu por volta do ano 3000 a.C. 3.200 mais precisamente, segundo todos os registros da história. Mas 2 séculos depois houve uma evolução tecnológica. Foi mantido naturalmente o sistema de argila, mas também surgiu no Egito, que usava uma nova tecnologia, que foram os papiros. E esses papiros eram rolos que chegavam a ter até 20 metros de comprimento para a existência de um livro. Então, era um trabalho artesanal, naturalmente, feito, e que chegou a ser armazenado na biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca da antiguidade, chegou a ser armazenado 700 mil livros em rolos de papiro. Então, essa foi a primeira fase que nós tivemos em relação ao livro. Por sua vez, os indianos também desenvolveram outras formas do livro. E, na Índia, uma abundância de palmeiras fazia com que os livros fossem feitos pela folha da palmeira. Para isso, eles cozinhavam as folhas em leite, as secavam, escreviam nelas com instrumentos pontiagudos, depois passavam fuligem nas folhas para que a escrita ficasse mais nítida. As folhas eram costuradas uma a uma em pedaços de madeira que eram servidos para a capa. Então, nós temos, inclusive, aí, então, um grande avanço tecnológico que passou a ter o livro não mais em rolo, mas em capas com madeira, semelhante ao que nós temos até hoje. Característica, naturalmente, que eles costurados, mas tinham essa realidade. Passados os anos, e aqui na América, no continente americano, antes do descobrimento, em 1492, os astecas e os maias já faziam livros a partir das entrecascas de árvores, material macio encontrado entre a casca e a madeira. Os livros tinham formato de sanfona e por isso eram chamados sanfonados. E é interessante, a gente até hoje mantém o termo sanfonado, sem às vezes saber a origem. E a origem vem realmente dos astecas e maias, que faziam os livros sob uma forma sanfonada. O livro, de uma maneira geral, como nós temos hoje, surgiu em 1440, quando Gutenberg inventou a imprensa com tipos móveis. No Brasil, o livro foi introduzido no período colonial pelos portugueses, sobretudo pelos jesuítas, que traziam nas suas bagagens seus livros para a formação educacional do povo brasileiro. Os indígenas, escravos e outras pessoas que viviam no nosso país começaram a ter contato com o livro, mas através dos jesuítas. Isso prevaleceu em 1500, a partir de 1550, quando vieram os jesuítas, durante um longo período. Mas nós tivemos uma dificuldade muito grande, que era a produção dos livros no Brasil.
E a primeira tentativa de introduzir uma tipografia no Brasil foi feita pelos holandeses, que no período que eles ocuparam o Nordeste brasileiro, em 1630 a 1650. Mas foram expulsos e com isso o projeto da tipografia não aconteceu. A proibição de Portugal para a impressão de livros no Brasil e nas outras colônias fez com que os originais brasileiros passassem a ser publicados na Europa ou permaneciam como manuscritos. Não tinha alternativa, ou publicava na Europa ou ficava como manuscritos. O grande obstáculo para a chegada de livros ao Brasil era a Real Mesa Censória, que era uma censura criada em 1768 com o objetivo de transferir a totalidade do controle para o Estado. E isso durou até 1796, até quase o final daquele século, com a representação de forte censura, principalmente as ideias de libertação, de independência. Naquele período era muito comum o contrabando de livros. Então o Brasil recebia contrabandeado livros, vindo geralmente pelos brasileiros que concluíam seus estudos universitários em Coimbra e Évora e outros países. Mas Coimbra e Évora era o grande centro de formação das pessoas que iam, brasileiros, normalmente filhos de famílias mais ricas, que iam para Portugal, estudavam e ao retornar traziam nas suas bagagens livros, fugindo ao controle da Real Mesa Censória, inclusive trazendo reflexo na própria Confidência Mineira e outras ações de libertação. O país não tinha realmente essa tipografia e somente em 1808, quando D. João VI chegou ao Brasil, é que foi criada a imprensa régia. E essa imprensa régia permitiu a impressão dos livros. E o primeiro livro foi em 1812, autorizado pelo governador, pelo imperador, que foi Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Então nós tivemos aí o primeiro livro impresso no Brasil só em 1812. Passados os anos, o livro ficou sendo elemento fundamental para a educação no nosso país. Com a chegada do rádio, por volta de 1923, passamos a ter a possibilidade de outras tecnologias, vieram o rádio, televisão, cinema, etc. Mas o livro nunca perdeu o seu registro, a sua importância até os dias de hoje. Em 1931, um decreto do governo regulamentou a execução de serviços de radiocomunicação no território nacional. Estipulou que, em linhas gerais, que os serviços deveriam ter interesse e finalidade educacional. Ou seja, a rádio surgiu como elemento complementar ao livro para fins educacionais. Surgiram então cinema e televisão e outros meios, mas o marco que merece realmente ser registrado nessa pesquisa, nesse estudo, foi a criação do Instituto Nacional do Livro, em 1937, por um decreto-lei, e estabeleceu realmente a possibilidade na transformação de uma entidade no Instituto Nacional do Livro, que hoje ainda existe não como instituto, mas como um departamento da Biblioteca Nacional. Os anos passaram e até aqui, em 2003, então bastante tempo depois, foi instituído por uma lei a Política Nacional do Livro. Essa Política Nacional do Livro, logo de início, diz que é considerado livro, e esse é um ponto importante, a publicação de textos escritos em fichas ou folhas não periódicas, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, com capas avulsas, em qualquer formato e acabamento. Então nós temos em 2003 uma definição do que é livro. Isso está na lei, a Lei 10.753, que prevalece até os dias de hoje. Mas também a própria lei fala que equipara-se aos livros os fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de um livro, materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material similar, roteiros de leitura para controle e estudo da literatura e de obras didáticas, álbuns para colorir, pintar, recortar e armar, atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas, cartografias, textos derivados do livro ou originais produzidos por editores mediante contrato de edição,
celebrada com o autor e a utilização exclusiva de pessoas para qualquer suporte. Livros em qualquer meio digital, magnético e óptico, para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, e livros impressos no sistema Braille. Então, além da definição de livro, estão aqueles que são equiparados aos livros. E isso aconteceu há 20 anos atrás, 2003. Em termos legais, os livros são somente os que estão acima mencionados. 20 anos passaram e, após essa norma legal, e nessas 2 décadas, a tecnologia evoluiu sensivelmente. Temos que registrar que surgiram, ao longo desses 20 anos, muitos avanços tecnológicos e mudamos a forma de nos comunicar. Surgiram as novas profissões, os serviços remotos, empresas digitais, games, milhares de apps, e descobrimos que outras maneiras de consumir o conteúdo de notícias, filmes, séries, jogos, cursos e música. Então nós tivemos nesses 20 anos um avanço tecnológico significativo. E graças à inovação tecnológica, computadores, smartphones, internet e outros sistemas são cada vez mais rápidos. Apesar de uma significativa melhoria dos grandes problemas que ainda existem na educação, a recusa em abrir caminhos para novas tecnologias ainda é um fato marcante e muitos estudos mostram que educadores, professores, dirigentes têm restrições ainda a avanços tecnológicos. Mas o que nós temos que verificar é que você sente, ao você analisar uma escola tradicionalista, ou seja, que não tem uso de mecanismos mais avançados de tecnologia, os problemas na educação são maiores do que nas que têm mais uso de tecnologia. Então nós temos que convir que a tecnologia aqui trouxe avanços significativos. E essas tecnologias foram incorporadas ao mundo. Entretanto, o livro não evoluiu em termos legais. Nós temos hoje ainda uma legislação de 2003, em 2023, que limita livros àquilo que está na lei. Ainda existem essas resistências, porém as novas tecnologias vieram para ficar, estão cada vez mais presentes no trabalho, relações profissionais, hábitos de consumo, entre outras alternativas. Esse espírito de resistência impera também em alguns setores do governo, não é privilégio só da escola. Setores do governo também não aceitam bem os serviços de tecnologia no campo da educação. Isso tem sido observado, várias restrições. E um caso concreto que nós estamos vivendo nesse momento, janeiro de 2023, é exatamente a publicação de uma nova lei, a Lei 4.513, a Lei 14.533, que aprovou, sancionou um projeto de lei aprovado no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, ou seja, no Congresso Nacional, de um projeto de lei de número 4.513, dando um novo conceito ao livro didático, ao livro de uma maneira geral, inclusive o livro didático. Entretanto, sob argumentos frágeis e inimagináveis, o governo federal, o atual governo federal, veta um dos dispositivos que amplia o conceito de livro e impede a vigência do novo texto legal. Então, ou seja, tudo que foi proposto, aprovado no Congresso Nacional pelos 513 deputados, 81 senadores, foi vetado por uma proposta do Executivo, pelo Presidente da República, vetou esse dispositivo e não permitiu que tivéssemos avanços que pudessem considerar também como livro a publicação de textos convertidos em formato digital, magnético ou óptico, inclusive aqueles distribuídos pela internet, sem que precise haver a transferência de posse ou de propriedade ou impressos. Então você tinha avanços, tem avanços nessa lei, mas que não virou lei no projeto porque foram vetados. Então o veto impediu que essa nova redação, que também de um dos incisos, que equipara os livros, o meio digital, magnético, óptico, todos esses pontos que surgiram nesses últimos 20 anos. Justificou o chefe do Executivo que, ao proibir esse avanço conceitual, afirmando que a proposta legislativa
contraria o interesse público, reafirma o que está expresso na mensagem de veto. Proíbe, ou seja, veta esses dispositivos porque contraria o interesse público. Mas onde contraria? Nós não temos essa resposta. Aceitar esse absurdo é se curvar a uma decisão pessoal do presidente da República, calcado numa orientação de alguns poucos colaboradores. Essa é uma alternativa. E outra alternativa é lutar para a derrubada dos vetos pelo Legislativo brasileiro e atender aos anseios de toda uma população que necessita da incorporação das tecnologias para o resgate dessa enorme dívida social que existe na educação, cultura, ciência, tecnologia e outras áreas fundamentais para o nosso projeto. O futuro depende de cada um de nós. Essa é a mensagem que nós deixamos ao discorrer toda essa trajetória do livro, ver os avanços que podem ocorrer ou as estagnações, mantendo uma mesma conceituação de 2 décadas dentro de um mundo que avançou significativamente forte em direção ao progresso. São considerações para a reflexão de cada um e não só para reflexões, mas para ações. Os caminhos existem, mas precisa da articulação, da definição e da participação de todos nesse processo. Essas são as considerações sobre os livros e os avanços da tecnologia. Olá, eu sou Elizabeth Serra, secretária-geral da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, instituição que é dirigida pelo Dr. Júlio César da Silva, que está participando neste seminário. Eu aqui vou contar hoje para vocês um pouco da história dessa instituição, que já tem mais de 50 anos, mais precisamente fará 55 anos em maio, dia 13 de maio. A Fundação é a seção brasileira de um órgão internacional, cuja sigla é IBY, International Board on Books for Young People, que tem representação em 80 países. Essa organização foi criada por uma alemã que, retornando ao seu país depois da Segunda Guerra, tem a incumbência de cuidar das crianças órfãs. E, pela sua experiência anterior nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela escolhe o caminho de oferecer livros de literatura do mundo inteiro para as crianças, independentemente da língua. Importante lembrar que os livros de literatura, até hoje, a força importante, além do texto de qualidade, são as ilustrações. Então, esse trabalho resultou numa biblioteca especializada, ela teve apoio do mundo inteiro, então ela criou o órgão. O trabalho das sessões, como da Fundação, é praticamente voluntário e também o da instituição. E a missão principal é reconhecer e defender o direito de que todas as crianças tenham acesso a livros de qualidade para ouvirem essas histórias e assim conhecerem esse universo da fantasia do mundo inteiro e estabelecendo um diálogo tanto com o texto quanto com a imagem. Uma importante atuação dessa instituição é que ela premia, a partir de indicações das suas seções nacionais, os melhores autores, escritores e ilustradores do mundo inteiro. E nós nos orgulhamos muito porque, por indicação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que faz isso a cada 2 anos, nós tivemos já 3 premiados. 2 escritoras, Lígia Bojunga, em 1984, e Ana Maria Machado, em 2000. E tivemos, em 2014, o ilustrador Roger Mello. Este reconhecimento tem uma importância muito grande, porque o jurado é internacional, conhecedor do universo de publicações de livros no mundo. Então, a missão dessa instituição, que, como consequência, é a nossa missão como seções nacionais, é defender o direito de que todas as crianças e jovens tenham acesso a livros de literatura de qualidade. Repito, tanto no texto quanto na ilustração, e para isso se seleciona esses livros. Na Fundação, nós temos como importante trabalho, o mais importante, é esta seleção, que este ano
completa 49 anos fazendo a seleção desses livros. Muitas pessoas, a gente sabe, não conhecem a Fundação, mas sem terem conhecimento, recebem, né, indiretamente pelas compras das escolas, pela compra dos pais nas livrarias, né, o fruto do nosso trabalho através da apresentação de livros de qualidade, com programas de governo, que a Fundação indica os livros, com programas de outras instituições. Então, esse é o nosso principal trabalho, né? A partir dele geram-se outros trabalhos, como, por exemplo, o Salão do Livro para Crianças e Jovens, que fizemos a 21ª edição em 2019, depois foi suspenso por causa da pandemia, mas mesmo assim nós fizemos virtualmente 2 seminários. Esperamos em breve retomar esse grande evento que é bastante esperado e tem uma característica muito própria. Ele é voltado somente para livros de literatura e livros informativos para crianças e jovens. Não apresentamos livros didáticos, nem livros de autoajuda, nem livros de religião. Ele é único, na verdade, no país, né? Esperamos que muitos outros possam ocorrer. Nós também temos, além, né, dessa seleção, que vai fornecer subsídios para que a gente possa estar apresentando os candidatos internacionais. Nós também fazemos cursos, né, para secretarias, enfim, cursos sobre literatura infantil voltado para professores, cursos de montagem de bibliotecas, e temos também uma parceria muito importante, criada há quase 20 anos, com os escritores indígenas que escrevem para crianças e jovens. Esse trabalho inicia-se em parceria com um escritor premiado, Daniel Munduruku, e que trouxe, né, os seus parentes, as suas etnias, as várias etnias, para conhecer e conviver conosco, e essa ação é muito importante, né? Vários prêmios eles já ganharam e tem se expandido muito, muitos ilustradores, muitos escritores indígenas para crianças têm crescido, o que realmente nos enche de satisfação de poder estar junto nesse trabalho. Na experiência internacional da Fundação do Livro Infantil, por ser a seção do IB, nós participamos desde 1974 da maior feira e única feira no mundo internacional de livros para crianças que ocorre na Itália, na cidade de Bolonha. Então, lá nós preparamos um catálogo, uma seleção, preparamos um catálogo em inglês, e é também a forma de divulgarmos os nossos autores no mundo editorial, né? E por outro lado, estabelecemos, né, a conversa, o diálogo com os nossos parceiros internacionais, né? Além da Feira de Bolonha, nós temos o Congresso Internacional da organização, que ocorre a cada 2 anos, e que o Brasil já sediou lá atrás, em 1974, né, trazendo para a América Latina, foi a primeira vez, depois só ocorreu no ano 2000, chamando atenção, né, foi aqui no Rio, chamando atenção para a importância dessa missão e desse trabalho de levar às crianças livros de literatura de qualidade, lendo com elas. Também temos uma importante parceria com a Bratislava, na Eslováquia, que realiza a Bienal Internacional de Ilustrações de Livros para Crianças, e a Fundação já esteve presente várias vezes e faz indicações de trabalhos de ilustradores, indica nomes para participar do jurado. Essa parceria é antiga, e esse ano mesmo nós indicamos 10 ilustradores, enfim, um trabalho também muito importante, que é de valorizar as ilustrações, fugindo de um modelo de ilustrações estereotipadas, que na verdade não provocam o olhar da criança. Quer dizer, nosso entendimento do que é esse livro de qualidade, contexto, ilustração e projeto gráfico, é que ele provoque na criança, né, no jovem e nos adultos, né, questionamentos, porque sabemos que a literatura não dá receitas, a literatura é provocadora da fantasia, da imaginação, para deixar perguntas. E o trabalho do leitor é criar, ele a partir dali, ele na verdade
cria outros textos, pensa sobre si mesmo, reflete sobre a vida. Daí a importância dos livros de literatura, né? Nós também temos, por causa do IB, e estamos próximos agora, no dia 2 de abril, de comemorar, no dia do aniversário de Hans Christian Andersen, o pai da literatura internacional infantil, o Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil. A Fundação publica a mensagem que é feita por uma das sessões com a ilustração. Nós divulgamos isso no nosso Facebook, né? Nós estamos nas mídias, o Facebook da Fundação é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, vocês podem procurar, e também no Instagram, que é FNLJ IB Brasil. O nosso site, no momento, está em reconstrução, mas vocês podem na verdade, buscarem por informações, porque ele aparece lá. Coisas até antigas, se vocês jogarem no Google, livros selecionados pela Fundação, autores premiados, aparece porque isso está reservado lá. Queria também falar, terminando, que vocês devem estar se perguntando como é que a Fundação, onde é que ela se estabelece, né, onde é que nós estamos. Nós sempre tivemos o apoio do governo federal para a nossa sede. Durante quase 50 anos nós tivemos no prédio que era o Ministério da Educação e Cultura, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e que, sofrendo reformas, nós tivemos que mudar. E continuamos com esse apoio do governo federal pela Biblioteca Nacional. Estamos com a nossa sede hoje na Casa da Leitura, no Rio de Janeiro, que é da Biblioteca Nacional, que é uma parceria histórica com a Fundação do Livro Infantil e Juvenil. Vocês podem imaginar que essa história, né, de 55 anos é uma história bastante com vários desdobramentos, e eu aqui me atenho simplesmente lembrando as coisas importantes e as que vale ressaltar. Espero que vocês se interessem, estamos à disposição nessas mídias sociais, e o Dr. Júlio, como presidente, poderá fortalecer esse laço entre a BNT e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Muito obrigada. Estamos encerrando esse nosso encontro e esperamos que tenha sido proveitoso para todos os que trabalham na área de educação, cultura, de uma forma geral. É sempre relevante ver toda essa trajetória que nós nos valemos na parte final de um vídeo, que é um vídeo internacional, que mostra toda a relevância do livro na vida das pessoas, na vida das organizações e de uma forma geral. Então, a ABT e a Fundação do Livro Infantil e Infantil Juvenil fica feliz em ter vocês participando desse encontro, e esperamos revê-los em outros eventos promovidos pela ABT e a Fundação do Livro, ou através de outras organizações que têm sempre tido a oportunidade de disseminar a relevância do trabalho das entidades que são voltadas ao desenvolvimento da educação e da cultura no nosso país.